Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Espero que todos estejam bem. Desculpe a demora hoje para gravar. Na verdade, a aula já estava preparada, mas essa instabilidade na internet está fogo, está ferrando a gente. Eu não consegui gravar cedo, então só deu uma estabilizada agora. Eu vou fazer a gravação agora. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, né, sobre a Idade Média. E por mais que a Idade Média, no geral, seja um tema no sentido desse juízo, né, desse valor que a gente coloca como para grande parte dos historiadores reflita já em si mesma, assim, a Idade Média reflita já como um processo de decadência. A gente vai estar debatendo um pouco sobre o processo de decadência da própria Idade Média, né? Por que eu estou falando isso? Porque para alguns historiadores a Idade Média no seu conjunto ela refletiu um processo de decadência na história do mundo ocidental. Mas mesmo considerando ou desconsiderando esse argumento, a gente também pode fazer uma leitura desse período histórico, dentre os períodos históricos que a gente havia conversado nas aulas anteriores, como um momento de formação, um momento de apogeu, né? de melhor, vamos dizer assim, o melhor momento desse período e também já um período de declínio, né? Das suas características mais fortes, dos seus elementos mais fortes que constituíam esse período. E assim também ocorreu no período medieval, na Idade Média, né? Conforme a gente havia conversado, a Idade Média ela conformou, né? Ela teve algumas características, né? Ela foi marcada por um processo de ruralização, de ida de grande parte das populações para o campo, de certo recuo das relações comerciais, de fortalecimento de unidades políticas e territoriais, também econômicas, definidas como feudos. Os feudos eles eram controlados por uma elite agrária, por uma elite guerreira, vamos dizer assim, não agrária, guerreira, mas vinculada à terra, que era a nobreza. A nobreza começa a se formar lá no Império Carolíngio, né, de Carlos Magno, né, no Império Franco. Essa elite dirige, vamos dizer assim, constitui a elite política desse contexto medieval e tinha como base da sua estrutura os feudos, né? Eles eram conhecidos como senhores feudais. Os feudos eram unidades econômicas também, por quê? Porque era ali que eram produzidos grande parte dos alimentos. Os senhores feudais exerciam relações de autoridade em relação aos camponeses, que se submetiam à autoridade desses senhores feudais. Eu só estou relembrando, né? Acabo me alongando um pouco, mas eu acho que é importante. A esses senhores feudais, a partir de relações de servidão, perdão, e de um modo geral, esses senhores feudais eles cobravam algum tipo de imposto, de taxa a esses servos, a esses camponeses, em troca de proteção e em troca do direito do uso da terra. Então eles detinham algum pedaço de chão para produzirem o seu próprio sustento e, por sua vez, de modo geral, através da corvéia, eles trabalhavam alguns dias da semana, na maioria das vezes 3 dias da semana, eles trabalhavam nas terras do senhor feudal para garantir também a produção do senhor feudal. Às vezes também era pago, eles pagavam com parte da sua produção, né? Então a gente tem esse período, vamos dizer assim, de maior força, de apogeu do período da Idade Média, é justamente o período em que essa classe senhorial ela se consolida e se constitui como o principal polo de poder político dessa sociedade, né? Ela também é marcada, o período medieval, pelo forte poder também, vamos dizer assim, temporal, para além do poder religioso, da Igreja. A Igreja Católica, nesse contexto, se constitui, embora ela não exercesse um poder político direto, mas ela tinha uma forte presença ideológica, ou seja, as pessoas, de modo geral, elas eram muito influenciadas pelo pensamento, pelas ideias que a igreja exercia nesse contexto. A igreja, podemos dizer assim, era a principal instituição nesse contexto durante a Idade Média. Então, se por um lado a gente tinha a igreja como instituição, por outro lado ela se apoiava numa relação de auxílio mútuo, né, com os senhores feudais, com a nobreza que se forma. E esse é o período de maior
vamos dizer assim, vigor, de maior força desse contexto conhecido como Idade Média. Só que num determinado momento, algumas coisas começam a se alterar e sinalizam um processo, ou iniciam, melhor dizendo, um processo de decadência, de enfraquecimento, sobretudo das elites, das pessoas que detinham poder nesse contexto. Então, esse processo ele vai de fato minimizando, diminuindo o poder e a autoridade dos senhores feudais, exigindo alterações na estrutura do poder, nas relações sociais, nas relações econômicas. Lembrando também que a Idade Média, do ponto de vista das relações sociais, ela se dividia, grosso modo, em três ordens, né? Os que rezavam, os que guerreavam e os que trabalhavam. Os que rezavam era a elite da igreja. Isso, vamos dizer assim, é uma certa análise que a gente faz da sociedade no mundo medieval. Então, os que rezavam eram os membros da igreja, a hierarquia da igreja, os que combatiam e os que guerreavam eram os guerreiros, os cavaleiros e senhores feudais, e os que trabalhavam eram os camponeses, que tinham como obrigação o trabalho sobre a terra, né? Da terra para produzir, plantar e tudo mais. Então, alguns fatores começam, sobretudo nesse período que é conhecido como Baixa Idade Média, a gerar movimentos de alteração, a motivar a alteração dessa realidade social que perdurou durante muito tempo, desde o século V, né, aproximadamente, até mais ou menos o século XV, XVI, que começa a gente de maneira mais clara ver o abandono de um modelo feudal e o surgimento de um outro modelo de organização social, política, cultural, econômica, mas isso é um debate para um outro momento. Quais são esses fatores? Primeiro, já no século XIV, no início do século XIV, em 1315 a 1317, a gente tem em quase toda a Europa a ocorrência de bastante chuva, né? De muitas chuvas. Se por um lado a água e a chuva ela é importante para a produção, né? Por outro lado, muita chuva pode colocar a perder qualquer tipo de produção de agrícola, né? Qualquer produto, ele sempre depende de um nível ideal de água, nem muita água, nem pouca água. A gente aprende isso quando a gente estuda lá na escola, no ensino fundamental, aquela questão do feijãozinho no algodão, né? Se a gente botar muita água, a gente mata a semente, a gente apodrece a semente, se a gente botar pouca água, não tem água suficiente para a semente germinar. Então é sempre uma média, né? E isso de fato ocorreu entre 1315 e 1317 na Europa, em que grande parte da Europa houve a ocorrência, né, de muita chuva e essas chuvas prejudicaram de maneira significativa a produção. Esse período ficou conhecido como a Grande Fome. E o que já estava ruim ainda piorou, né? Porque na verdade, a gente já tem, já no início do século XIV, um ciclo de fome, mas isso se agrava com a chegada de uma doença, que naquele contexto as pessoas pensavam que era a manifestação da cólera divina, que foi um ciclo de epidemia, uma das epidemias que marca o mundo ocidental e foi muito falada recentemente, assim como a gripe espanhola, que foi a peste negra. A gripe espanhola foi no início do século XX, a peste negra ela atravessa em idas e vindas, em ciclos de maior e menor intensidade, todo o século XIV. Ela foi uma pandemia, né? Uma epidemia tão violenta, tão dramática, que ela chegou, segundo o cálculo de alguns historiadores que estudam o tema, ela chegou a matar aproximadamente um terço da população. A Europa só recuperaria o número de pessoas, os mesmos índices populacionais, somente no século XVI, ou seja, a Europa fica o século XIV e o século XV. No século XIV ela atravessa a mortandade de maneira mais violenta, né, da peste negra, e durante o século XV ela fica só recuperando para atingir somente o mesmo índice populacional somente um século depois, né? Então ela leva um século para recuperar. Então eram muito comuns assim a presença da morte. Tem um campo da história também que estuda a história da morte, muito vinculada a essa cultura em torno da morte durante a Idade Média. E para os historiadores, a peste negra ela veio da Ásia, né? As pessoas naquele contexto imaginavam que ela era uma manifestação, conforme eu disse, da cólera divina em relação ao pecado, mas na prática, o que se sabe hoje, embora ainda seja um tanto quanto controverso,
que existe a possibilidade, vamos dizer assim, a tese mais aceita, em que a peste negra seria um tipo de peste bubônica provocada por um bacilo presente na pulga do rato, e que ela haveria chegado através de navios no porto de Gênova. Gênova era um importante porto comercial, era o polo comercial, ligado à Rota da Seda, que ligava uma rede comercial que ia da Europa até o Extremo Oriente, a Ásia, né? E num entreposto ligado às rotas comerciais que chegavam em Gênova, num local chamado Cafa, é onde surgem os primeiros contágios e os primeiros contatos em relação à peste negra. Fora que assim era necessário um vetor, que o vetor era a pulga do rato. Então ela também teve um processo de propagação através dos ratos e das próprias pulgas, né? A pulga não é ela que provoca, ela na verdade ela é um vetor que carrega um bacilo, né? Não sei se vocês sabem, a peste negra era provocada por uma bactéria, não pela cólera divina. E então, em poucos anos, ela matou aproximadamente um terço da população, isso eu já disse. As pessoas acreditavam que era produto do pecado, né? Então era muito comum, isso eu já ia esquecer, romarias, procissões, autoflagelações, pessoas se mutilando e se autoflagelando como forma de condenação do seu próprio pecado para tentar resolver a questão da peste. Também foram culpados, responsabilizados pela peste, judeus residentes na Europa, né? Assim como também leprosos. Sua origem, conforme eu disse, remota da Ásia. Então, a peste negra, na próxima aula eu vou tratar um pouco mais sobre quais foram as medidas, as iniciativas que foram tomadas para a superação dela, porque aí a gente já pega já o ciclo final da Idade Média e início da Idade Moderna, eu vou tratar disso mais especificamente, mas ela gera um impacto muito grande sobre a Europa, tanto do ponto de vista psicológico, porque a pré-morte virou uma rotina, uma presença permanente na vida das pessoas, como também seus efeitos econômicos e sociais, né? As pessoas morriam em larga escala, isso gerava os efeitos sobre a produção, sobre pessoas disponíveis para plantar, para produzir, para consumir. Então isso gerou também um quadro de crise econômica, né? De problemas econômicos de produtividade, que por sua vez geravam fome e que geravam mais morte ainda, né? E por outro lado, assim, a gente tem um outro fator também. É nesse mesmo contexto que a gente, em alguma medida, a Europa quase que como um todo, ela se vê envolvida nas lutas, na guerra sucessória que perdura durante 100 anos, durante esse período, né, o século XIV, que é a guerra sucessória, me enrolei toda, a guerra sucessória em torno à coroa francesa, né? O rei da França, Carlos IV, ele morre, né? Então, quando ele morre, o rei Eduardo III da Inglaterra reivindica o trono da Inglaterra, porque ele, na verdade, ele era sobrinho não, ele é isso, ele era sobrinho, e ele reivindica a sucessão do rei Carlos IV, e com isso ele iria se tornar, além de rei da Inglaterra, ele também se tornaria rei da França. Por sua vez, um nobre importante de uma família importante da nobreza francesa, Philippe de Valois, ele reivindica essa condição e acaba sendo apoiado por grande parte da nobreza francesa. Lembrando que esses conflitos, nesse período, não eram conflitos necessariamente entre estados nacionais como a gente tem hoje, mas na verdade eram conflitos entre nobrezas, né? Entre grupos de nobres, famílias nobres, que lutavam por esses títulos, porque esses títulos, por sua vez, ofereciam em grande medida dinheiro, tributos, poder, né? Controle sobre terras. Então esse que era o centro das guerras durante a Idade Média, de modo geral, em torno de títulos de nobreza, crescimento do seu poder e do controle territorial. Uma das grandes medidas do poder de um nobre era a quantidade de terras e de súditos dentro dessas terras que ele detinha, né? Então as vitórias iniciais foram da Inglaterra, né? Só que tanto depois Filipe como Eduardo III eles morrem, né? E a Inglaterra, na verdade, a França só consegue resistir durante muito momento, muito menos pelas suas condições militares e muito menos pelas suas condições militares e muito mais pela questão da peste negra, que em alguns momentos, devido à dramaticidade, conforme já foi dito, da peste,
ela chegou ao ponto de paralisar até mesmo o conflito. E no século seguinte, a Inglaterra, liderada pelo rei Henrique V, o rei, lembrando, Eduardo III já havia falecido, ela de fato consegue consolidar seu domínio e submeter a França à sua autoridade. Mas aí a gente tem o surgimento né, de mais um rei na França após a morte do rei Filipe, que é Carlos VII. Aí, para não misturar, esse já é no caso de um rei francês. Não tem nada a ver com Carlos V. Tem a ver, mas não tem a ver, entendeu? Para não confundir Carlos V com Carlos VII. Carlos VII ele vai e reage após a morte do rei Henrique V da Inglaterra. Ele morre. Quando ele morre, a Inglaterra tem uma certa desorganização e a França se reorganiza em torno disso. É muito importante nesse contexto também de reação francesa em relação à Inglaterra o papel de uma figura que depois é transformada em santa pela Igreja Católica, que é a Joana d'Arc. Joana d'Arc hoje é padroeira da França, Santa Joana d'Arc. Segundo ela, a partir de algumas visões que falavam para que ela se juntasse ao exército francês para lutar pela libertação da França junto ao rei francês. Ela participou dessas batalhas, liderou os franceses, mas ao final ela acabou sendo aprisionada e morreu queimada pelos ingleses como bruxa, né? Então, se a gente for analisar os fatores de crise, para encerrar, essas crises elas foram provocadas, sobretudo, pela fome, pelos problemas produtivos que tem logo no início da Idade Média. Depois a gente tem um processo de pandemia, né, no mundo europeu, mas é importante também dizer que essa pandemia ela vai para além da Europa, ela atinge o Oriente Médio, ela atinge a Ásia, de fato também foi uma pandemia, a peste negra, e isso gera um impacto, gera um efeito que, por sua vez, pelas próprias dificuldades econômicas, pela própria diminuição da produtividade, vai produzindo um processo de diminuição da autoridade dessa elite senhorial, dessa elite feudal, porque a gente vai tendo uma série de turbulências, uma série de convulsões, né, de tumultos por conta disso, porque os senhores, tentando manter o seu nível de poder e de riqueza, aumenta a exploração sobre os camponeses, tendo visto o aumento da exploração, se revoltam e reivindicam melhores condições, então isso amplia situações de conflito. A baixa produtividade, a fome, a pobreza, por sua vez, influencia fortemente em situações como bandidismo, violência no campo. Muitos dos senhores feudais se viram obrigados a sair do campo, né, e foram para as cidades. E, por sua vez, também tinham ainda exércitos mercenários que circulavam na Europa, nesse contexto, roubando, saqueando camponeses. Então, morte, fome, pobreza, miséria foram situações que marcaram o século XIV, né? E isso produz uma coisa que a gente vai tratar na próxima aula, um cenário já de decadência da autoridade dessa nobreza, desses senhores feudais, e impondo algumas alterações nas formas de organização dessa sociedade estruturada no mundo feudal, né? Então, para que a gente não perca de vista, e para resumir ao final, a gente tem inicialmente, já no início do século XIV, a fome, a gente tem conflitos e guerras que atravessam todo o século XIV e a gente ainda tem a peste negra. Então, esses três acontecimentos, eles impactam essa estrutura social que produz, por sua vez, situações que contribuem para as mudanças que virão subsequentes. Então, esse período foi definido pelos historiadores como Baixa Idade Média, porque também já traz as marcas de um processo de certo declínio daquele modelo de organização social que ficou no passado e que é um dos temas que a gente analisa na história. Pessoal, desculpa me alongar, acabou que eu dei uma enrolada em alguns pontos, mas eu acho que está dando para compreender. Eu vou passar só um pequeno exercício muito vinculado à questão da peste negra, né? Que eu acho que também dialoga um pouco com o contexto histórico nosso atual. Talvez dois pontos, um pouco também sobre a Guerra dos 100 Anos, mas dois exercícios bem pequenos para que vocês possam responder e não ficarem sobrecarregados, porque eu entendo que a situação atual é de sobrecarga para todos nós, beleza? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem. Eu vou continuar aqui à disposição. Quem quiser, tiver alguma dúvida, é só fazer o contato lá via plataforma. Grande abraço.